Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 28 de novembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, o ChatGPT ganhou um novo recurso de voz. Em mundo, Putin faz exigências para a paz e Trump condena imigrante atirador. Já no Brasil, mega operação mira esquema de sonegação que desviou 26 bilhões de reais. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o ChatGPT ganhou um novo recurso de voz direto na mesma janela de conversa. Agora o usuário pode falar com a AI sem precisar abrir outra interface. E o legal aqui é que a transcrição acontece em tempo real, né, Branco? O usuário pode interromper a fala da IA, pedir para ela falar mais devagar ou até solicitar explicações adicionais, tudo isso sem sair da conversa. E tem mais, a IA agora também mostra elementos visuais, como mapas e imagens e até permite compartilhar a tela durante a interação. Para quem ainda está em dúvida da capacidade dessa ferramenta, o modo voz pode ajudar nos estudos de idiomas, na preparação para entrevistas e até em traduções instantâneas. A ideia é deixar a conversa mais natural e transformar o ChatGPT em um verdadeiro companheiro. Olhando para frente, segundo o site The Information, a OpenAI quer chegar a 220 milhões de assinantes pagos até 2030. Hoje, no total, são 800 milhões de usuários ativos semanais, mas desses só 35 milhões são usuários pagos. E se eles chegarem nessa meta, Andrezinho, a OpenAI fica no mesmo patamar de gigantes como Spotify, que tem 281 milhões de assinantes, e Netflix, que alcançou 302 milhões no fim do ano passado. É bastante ambicioso, né? Mas totalmente dentro da estratégia agressiva da empresa. Pois é, Branco, e com essa atualização importante no mundo das Big Techs, a gente fecha o bloco de empresas e já segue para o noticiário internacional. Agora, no nosso bloco internacional, Vladimir Putin voltou a falar sobre um possível acordo de paz na guerra da Ucrânia. Mas a condição imposta por ele não agradou em nada Kiev. Putin disse que só encerra os combates se a Ucrânia retirar todas as tropas dos territórios que Moscou reivindica como anexados, algo que hoje é considerado inaceitável pela Ucrânia. E vale lembrar que agora a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano. Putin também afirmou que ainda não existe uma versão final de um plano de paz, mas que estaria aberto a negociações. E ainda falando da Rússia, mas agora em outra frente, Moscou saiu em defesa da China e fez um alerta ao Japão. O governo russo disse que poderá reagir duramente se o Japão seguir com o plano de instalar mísseis perto de Taiwan. E essa tensão aparece no pior momento diplomático entre China e Japão em anos. Isso porque a nova premier japonesa indicou que Taiwan deve ser tratada como tema de segurança nacional, enquanto a China considera a ilha parte do seu próprio território. Ou seja, o clima vai ficando cada vez mais tenso na região. E cruzando agora para os Estados Unidos, o país suspendeu todas as solicitações de imigração vindas do Afeganistão. A decisão veio depois do ataque que feriu 2 militares perto da Casa Branca na quarta-feira. Segundo Trump, o autor do disparo é um imigrante afegão irregular que entrou no país em 2021. Antes disso, ele teria trabalhado com a CIA em operações no próprio Afeganistão. Pois é, um conjunto de crises que envolve Europa, a Ásia e também os Estados Unidos. Mas com esse resumo do cenário global, a gente segue para a próxima sessão. Agora, na seção de Brasil, a gente abre o bloco com uma mega operação bilionária que movimentou o noticiário ontem. O grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos e um dos maiores players do setor de combustíveis do país, foi alvo de uma operação que mirou um esquema de sonegação, que envolvia várias etapas da cadeia, desde a importação até a venda nos postos. E olha o tamanho disso, Branco. O grupo é o maior devedor de ICMS de São Paulo, o segundo maior do Rio e um dos maiores da União. As investigações
informações apontam que o esquema teria causado um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres estaduais e federal. Só em São Paulo, a dívida chega a 9,6 bilhões de reais. E antes mesmo dessa operação, várias irregularidades já tinham sido identificadas pelas autoridades, como importação de gasolina declarada como outro produto com tributação mais baixa, ausência de comprovação do processo de refino e indícios de uso de aditivos químicos não autorizados que alterariam a composição do produto. E tem mais, em um ano a Refit teria movimentado mais de 70 bilhões de reais. E aqui uma outra camada importante do caso. A Receita descobriu que o grupo utilizava fintechs e fundos de investimento para ocultar patrimônio. Foram identificados 50 fundos ligados à Refit, muitos deles fechados e com apenas um cotista, criando camadas de disfarce e dificultando o rastreamento. E além desses fundos, mais de 15 offshores foram mapeadas. Elas seriam responsáveis por R$1 bilhão em remessas usadas para comprar imóveis e participações aqui no Brasil. É um caso gigantesco que reacende o debate sobre fiscalização no setor de combustíveis e o uso de estruturas financeiras para esconder patrimônio. Mas com esse panorama nacional fechado, a gente segue agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, o Ibovespa terminou essa quinta em leve queda de 0,12% aos 158.360 pontos. E foi um pregão bem parado, Branco. Com o feriado de ação de graças nos Estados Unidos, as bolsas ficaram fechadas por lá, o que deixou a liquidez mais baixa nos mercados globais como um todo. Olhando aqui para o Brasil, no cenário macro, o IGPM, que é conhecido como a inflação dos aluguéis, avançou 0,27% em novembro. Mesmo assim, o índice acumula queda de 0,11% em 12 meses, que é a primeira desde maio de 2024. E também saiu o CAGED, que registrou a criação de 85,1 mil novas vagas de emprego em outubro. O número veio abaixo da expectativa de 105 mil. E apesar do número ter ficado no positivo, esse foi o pior outubro desde o início da nova série, lá em 2020. No noticiário corporativo, lá na Europa, as ações da marca esportiva Puma subiram 18,91%. A alta veio depois da notícia de que a chinesa Anta Sports está interessada em comprar a empresa alemã. Vale lembrar que a Puma vem passando por um processo de reestruturação. Desde a pandemia, a marca tem enfrentado perda de engajamento dos clientes, o que acabou levando a estoques bem elevados nos últimos anos. E para fechar aqui, uma curiosidade do mundo esportivo. Nessa última quarta, a CBF apresentou o que ela chamou de Fair Play financeiro, que é um conjunto de regras que busca trazer mais equilíbrio para as contas dos clubes brasileiros. O sistema começa a valer a partir de 2026. Na prática, os times vão ter que fechar o ano com superávit, manter os gastos com o elenco dentro de 70% das receitas e limitar as dívidas de curto prazo a 45% do faturamento. As punições vão desde multas e transfer ban até perda de pontos e rebaixamento. Agora, com esse panorama do mundo da bola completo, a gente termina mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!